Buenas, vamos dar início então à nossa live de hoje aí, né, para cumprir o horário aí. Hoje eu quero apresentar para vocês aí uma colaboradora nossa, tá, que auxilia a nossa empresa aí também na elaboração de recursos. Sempre que chega o trabalho do qual vocês submetem dentro da plataforma, algum deles passam pelas mãos dessa talentosa menina que eu vou apresentar aí para vocês. E ela vai falar para vocês hoje um pouquinho mais sobre a diferença entre suspensão e cassação do direito de dirigir. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel, sou consultor de negócios da Oficina da Multa. A nossa empresa é uma empresa especializada em recursos administrativos de multas, para aquelas pessoas que querem empreender dentro deste mercado, e oferecemos o licenciamento de uma plataforma para que isso possa facilitar a vida de vocês. A pessoa não precisa ter um conhecimento técnico nem jurídico, tá? Essa live de hoje é mais para fazer com que vocês saibam oferecer o serviço, né? Porque para vender ele a gente tem que ter um conhecimento, nem que seja básico. Então a Clarice vai passar para vocês hoje um conhecimento entre a diferença de uma suspensão e uma cassação, para que vocês possam estar mais aptos a estar apresentando isso para o cliente final de vocês aí. Mas não que vocês precisam, né, teoricamente saber disso, porque na verdade quem faz a parte da elaboração das defesas somos nós aqui no Sul. Vocês fazem a captação de clientes e a venda desses recursos, certo? Eu vou deixar ela se apresentar, falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês aí, e depois eu volto a conversar aí, certo? Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Clarissa, eu trabalho com o pessoal da Oficina da Multa, na elaboração de recursos e defesas. Bom, desculpem qualquer erro, porque eu sou um pouco nova nesse meio de lives. Eu vim falar um pouquinho hoje para vocês referente à questão da suspensão, a diferença, as principais diferenças entre a suspensão e a cassação da CNH. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou abordar um pouquinho referente à questão da suspensão, tá? Bom, a suspensão, ela é uma das penalidades administrativas que estão previstas no nosso Código de Trânsito Brasileiro, tá? Como consequência, o motorista acaba perdendo o direito de dirigir por um período de tempo, tá? Conforme o próprio nome diz, é uma suspensão que o motorista está levando. Essa suspensão, ela pode variar de 2 meses até 24 meses. Tudo isso vai depender do auto de infração que essa pessoa levou, tá? Bom, tem 2 motivos pelos quais as pessoas ela pode vir a ter uma suspensão. O primeiro, que é um deles, é a questão da pontuação, que hoje são em torno de 20 pontos. E a questão das condutas reincidentes nos últimos 12 meses também são as altas suspensões também, tá? Vamos lá. Falar um pouquinho sobre a questão da autossuspensão. A autossuspensão é aquela suspensão que ela é gerada automaticamente quando tu leva o auto de infração, seja por manobra perigosa, velocidade acima de 50% do limite autorizado, ultrapassagem forçada. Esses são um dos casos que levam uma autossuspensão do direito de dirigir. E tem aquela suspensão que é por pontuação. Tu atingindo, tu vai levando algumas infrações ao decorrer de um determinado período de 12 meses, nos quais vai te gerar 20 pontos na tua carteira e tu vai acabar perdendo esse direito de dirigir, tá? Nessas duas questões, na autossuspensão, tá? O prazo inicial para que tu perca esse direito de dirigir, ele é de 2 a 8 meses. Se houver uma reincidência num período de 12 meses, essa suspensão ela pode vir a aumentar. Pode ser de 8 até 18 meses.
Quando eu falo em reincidência, é o seguinte, vou dar um exemplo prático para vocês entenderem um pouquinho melhor essa questão. Vamos supor que eu estou com o meu direito de dirigir suspenso por um período de 3 meses, tá? Nesse período de 3 meses eu tenho que cumprir com o que foi imposto. Não posso dirigir durante esses 3 meses. Se por um acaso, num período de 12 meses, eu acabar eu acabar tendo outra suspensão, essa suspensão ela pode ser considerada como uma reincidência. Então, eu posso ficar de 8 meses até 18 meses novamente com o direito de dirigir suspenso. E teria novamente essa questão da suspensão por pontos. Isso aí também vai variar muito, tá? De acordo com o órgão que autuou a infração de vocês. Inicialmente, esse período seria de 6 a 12 meses. E caso houver reincidência, esse período ele pode chegar até 2 anos. Uma observação até na questão da suspensão é que o artigo 165 do CTB, tá? Ele fala sobre a lei seca e ele já traz o prazo de suspensão, que seriam de 12 meses. Durante a suspensão, tá? Também é válido relembrar a todos e, enfim, informar que durante esse período pode estar sendo feito o processo de reciclagem, tá? A reciclagem é aquilo que vai te permitir novamente a estar dirigindo, tá? Já na questão da cassação, ela é mais um complemento da suspensão, tá? A cassação, ela tem uma consequência, tá? Na qual tu tem 24 meses, tá? No caso 2 anos, que tu fica sem o direito de dirigir, tá? Somente após passar este período, você vai ter que estar fazendo todo o procedimento novamente para poder, da primeira habilitação lá, quando você fez a sua primeira habilitação, pois é, você vai ter que estar repetindo todo esse procedimento após o período de 2 anos para poder estar voltando a dirigir. Bom, a cassação ela é aplicada, tá, basicamente na reincidência das infrações que causam suspensão direta, tá? Então, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo que normalmente eu dou, que é a questão da lei seca. Tu teve teve uma suspensão de 12 meses, tá? No qual tu não poderia mais estar dirigindo. Nesse período de 12 meses, onde tu estava com o teu direito de dirigir suspenso, você acabou novamente dirigindo, tá? Foi pego novamente numa blitz e estava com a carteira suspensa. Bom, isso vai te gerar uma cassação do teu direito de dirigir, porque naquele período de suspensão você não poderia estar dirigindo. Automaticamente gera uma cassação. Outra coisa que também eu acho importante ressaltar, tá, é que na cassação temos alguns fatores que podem te gerar direto uma cassação, que seria dirigir, né, com o teu direito suspenso de dirigir, isso vai te gerar uma cassação. Se tu for condenado por algum delito de trânsito, tá, acidente de trânsito, for condenado, enfim, vai te gerar uma cassação. E tudo que gera a autossuspensão, tá? Que tu fizer novamente, isso vai te gerar uma cassação. É o caso da reincidência que nós estávamos falando no início, tá? Então, por exemplo, no artigo 162, inciso 3º do CTB, tá? É um dos motivos pelos quais isso está te gerando uma reincidência e vai te gerar uma cassação do direito de dirigir, que é CNH ou permissão da categoria diferente do veículo que tu está dirigindo. Depois também temos no 165 do CTB, dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância, né? No 173 fala sobre disputar corrida, no 174 sobre promover competições na via, no 175
demonstrar ou exibir manobra perigosa. Isso tudo são casos de reincidência. Então, basicamente, tá? A diferença entre suspensão e cassação é principalmente o período em que tu fica sem poder dirigir, né? E também a questão do tempo, né? Que tu vai ali ficar sem esse teu direito. Esse é o principal motivo da diferença entre os dois. E a suspensão é um complemento, a cassação, na verdade, é um complemento da tua suspensão. A suspensão é o teu aviso. Ó, eu tô te avisando que tu não vai poder dirigir durante determinado período. Agora, se tu descumprir isso, e se tu for, obviamente, pego descumprindo isso, aí vai te gerar a tua cassação. Então, basicamente, é um complemento do outro, mas a diferença é o tempo que tu vai ficar sem poder exercer o teu direito de dirigir e as formas nas quais tu vai poder retomar esse direito. Na suspensão, tu faz uma reciclagem para poder voltar a ter esse teu direito, e na cassação você vai ter que estar fazendo novamente todos os meios que foram necessários na sua primeira habilitação. Então, basicamente, essas são as duas diferenças, tá? É o tempo que tu fica e as formas que tu vai ter que tomar para poder novamente estar tendo o direito de dirigir. Então, e lembrando, tá? Em qualquer um dos dois, você tem o direito de defesa, para que não chegue a esse ponto de uma suspensão ou até uma cassação. Tá? Você tem a defesa prévia, primeira instância e segunda instância. Então, essa é a importância da defesa, que você receber uma multa, que seja 7 pontos, faça a defesa, porque isso vai fazer com que tu não tenha uma futura suspensão do teu direito de dirigir e, consequentemente, uma cassação, porque hoje em dia, tu ficar sem dirigir 2 meses, isso vai te gerar um grande, muitas vezes, um grande prejuízo, né? Um grande prejuízo. Muitas vezes tu trabalha com isso, tu não pode ficar sem dirigir durante 1, 2 meses. Então, essa é a importância e basicamente são esses os 2 pontos de diferenciação. Obviamente, tem muitas questões no âmbito da cassação, tem muitas questões no âmbito da suspensão próprios disso, mas isso acho que fica mais para um vídeo à parte, né? Para a gente falar sobre... Primeiro, eu vou trazer isso com os meninos, tá? Aqui, também futuramente, para a gente falar sobre a suspensão diretamente, trazendo detalhes sobre ela, e também sobre a cassação, trazendo detalhes sobre ela, para ficar cada vez mais claro para vocês passar, para vocês terem como informação para seus futuros clientes, sendo agentes da oficina da multa. Perfeito. Trazendo tudo isso, todas essas informações que a Clarissa trouxe para nós aí, para dentro do nosso empreendimento, tá? É como eu falei ali no início da live. Vocês não precisam se preocupar com a parte técnica, com a montagem dessas defesas. Hoje a gente deixou ela conversar um pouquinho mais com vocês, para vocês só entenderem a diferença, né, da suspensão, da cassação, o prazo, a questão da reciclagem. Mas tudo isso, tá, é um compromisso nosso de elaborar essa defesa para o cliente de vocês. Então vocês não precisam se atucanar, porque eu preciso conhecer o artigo, eu preciso anotar, eu preciso a jurisprudência para tirar isso do condutor. Não, isso faz parte do nosso empreendimento aqui no Sul, do licenciamento da nossa plataforma. Vocês estão comprando isso para que vocês não precisam montar nenhuma peça de defesa. Quem faz isso somos nós, certo? Uma pergunta que sempre chega até mim, tá? Principalmente quando eu estou oferecendo a plataforma, oferecendo o serviço. Gabriel, é garantido que o recurso vai tirar o condutor dessa penalidade, ele vai ficar livre de pagar por essa infração e cumprir isto? Não, tá?
A gente vende defesa e não sentença, isso eu sempre procuro deixar bastante claro. Mas é um direito de qualquer cidadão, de qualquer condutor, exercer o direito de defesa. Ele tem isso estabelecido dentro do Código Brasileiro de Trânsito, né? Nos diz que a gente tem esse direito de exercer a nossa defesa. E isto faz, muitas vezes, com que o condutor, o motorista, ele continue a dirigir por um determinado período. Por isso que a gente sempre lembra vocês, agentes, que os honorários são cobrados antecipadamente neste ramo. Porque desde o início que é protocolado um recurso, certo? Vocês já estão vendendo uma vantagem para este condutor. Qual a vantagem, Gabriel? Ele vai continuar com o direito, né, exercendo o direito de dirigir dentro desse período em que esse recurso está sendo, né, julgado, certo? Então ele vai ter direito à defesa prévia, jare e CETRAN. Então, enquanto estiver dentro dessas fases de recurso, essa pontuação não entra para ele, certo? Ela congela, vamos usar essa palavra assim, ela congela, e até então ele não precisa pagar por a penalidade imposta a ele. Então isso já é um benefício que vocês estão entregando. Pode levar 2 meses, 3 meses, 6 meses, até 1 ano. Se lá no final, vamos dizer que lá no final foi indeferido todo esse processo, ele continuou com o direito de dirigir por todo esse período. E ainda assim, se ele resolver judicializar esse processo, ele pode juntar tudo isso que ele enfrentou nessa fase administrativa e levar isso, né, judicializar todo esse processo e colocar isso em discussão ainda. Então, por isso que os honorários, lembre-se sempre disso, os honorários eles são cobrados de forma antecipada. E pessoal, tem muita gente com problema na CNH, com problema de suspensão, com problema de cassação. Então isso que a gente tem que trazer para dentro do nosso empreendimento, é isso que a gente tem que entender, certo? Não sei se a Clarice tem alguma palavrinha. Fazendo um adendo, eu acho que é muito importante vocês deixarem claro para o cliente de vocês, tá? Na hora da venda desses recursos, enfim, é que cada uma das instâncias está te dando uma nova oportunidade, tá? Para que tu não tenha, na verdade, uma suspensão ou uma cassação do direito de dirigir. Isso é muito importante para o cliente, vocês entendam isso, que é importante a defesa prévia, que é importante a primeira instância, que é importante a segunda instância de recursos, enfim, de defesas, porque cada um deles é uma nova oportunidade que o cliente está tendo para, afinal de contas, não ter essa pontuação, não ter essa suspensão, não ter essa cassação do direito de dirigir. Ainda mais hoje em dia, né, que basicamente... carteira é uma coisa necessária. Disso, né? Exatamente. É necessário, muitas vezes, para a nossa sobrevivência. Muita gente trabalha com isso. E os trabalhos, tá, da oficina da multa, eles não pararam, tá, pessoal? A questão aqui da empresa, ela está funcionando normalmente. Tem todo esse problema vinculado a essa pandemia, mas a empresa continua trabalhando normalmente. E inclusive as penalidades, os agentes de trânsito estão nas ruas e estão trabalhando normalmente também, tá? Colocando as penalidades aí nos condutores. Se tiverem alguma pergunta, certo? Podem formalizar para a nossa empresa aí alguma dúvida que ficar quanto a essa live de hoje aí. Pode formalizar através do nosso e-mail suporte@oficinadamulta.com.br. Se for já agente nosso, por favor, pode colocar o nome completo e se identificar aí, que a gente traz para vocês um atendimento personalizado. Para vocês que não são agentes, a gente convida vocês a conhecer esse empreendimento, a nos chamar no WhatsApp ali, conversar com a gente. A plataforma é fácil de ser adquirida, é através do nosso site mesmo ali. E posso garantir para vocês, certo? Que apesar de todo esse problema, essa parada que o país deu aí, esse é um trabalho que existe uma demanda bastante forte. Então, a nossa empresa aí, ela continua trabalhando firmemente aí, certo? Um forte abraço aí, a gente agradece a atenção de todos vocês e precisando a gente está junto aí, certo? Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês, eu espero ter deixado um pouco mais claro
a questão sobre esse assunto, tá? Qualquer dúvida a mais que vocês tenham, vocês podem estar encaminhando para o e-mail do suporte, tá? Que o Gabriel acabou de passar para vocês. E eu com certeza vou estar muito feliz em respondê-las para vocês. A live vai estar salva. A live vai estar salva, gente. Certo? Então, um forte abraço aí. Brigadão, viu? Até Abraço. Mais.